nas penas terrestres, né, penas e dificuldades terrestres, a última parte do livro, onde nós estávamos falando semana passada sobre o medo da morte. Penas e gozos terrestres, capítulo 1, nós temos o capítulo 1 e capítulo 2, para encerrar o livro, tá bom? Então, nós fizemos semana passada a pergunta 939, desculpa, fizemos a pergunta, isso, exatamente, fizemos a pergunta, deixa eu ver aqui, tá certo, 939, e nós ficamos de acabar a pergunta, 941, a pergunta 941, né? Obrigada, Solane. Nós falamos um pouquinho das doutrinas na última aula, como muito é passado para nós sobre a morte, nos trazendo tantas dificuldades de compreensão, onde as doutrinas, ao longo do tempo, colocaram impressões e ideias difíceis quanto às punições futuras, trazendo a todos nós muita dificuldade ao longo de toda essa expansão das doutrinas, para a gente compreender a vida após a passagem terrena. E o Espiritismo trouxe para nós esta nova luz, nos trouxe a esperança da continuidade, do trabalho incessante, da vida eterna e do estágio difícil que nós passamos na Terra, e ao desencarnarmos, a continuidade daquilo que nos propomos no nosso crescimento, onde as passagens terrenas representam expiações e provas. E nós falamos desta pergunta, 941, na última aula, e eu ia ler para vocês uma citação da espiritualidade sobre o homem com a visão materialista, em que tudo foca, toda a sua felicidade, toda a sua ilusão, toda a sua esperança está focada nas coisas da Terra. E onde o espiritualismo, a nossa espiritualidade, ela começa a dar um novo cenário para esta fase, onde a gente começa a ter uma visão totalmente diferente, vendo a Terra como um momento realmente de trabalho e aprendizado. Então, quando nós estamos ainda muito materializados, nas encarnações mais primitivas, numa visão ainda pouco espiritualizada, o sofrimento é muito maior em relação a esse momento de desligamento da parte material. Então, os espíritos completam para nós. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vista espiritual, tem na terra apenas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da terra, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétua. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro, e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se coloca acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepção, e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Então, nós vamos crescendo, nós vamos expandindo a nossa centelha de luz, o espírito vai sobrepondo a matéria com a nossa evolução, e o medo e a ilusão de que a felicidade está na Terra vai sendo transformada em esperança futura. Pergunta 942. Pessoas não haverá que achem um tanto banais esses conselhos para ser-lhe feliz na Terra, que neles vejam o que chamam lugares comuns, sediciosas verdades, e que digam que, afinal, o segredo para ser-lhe feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça? Vejam bem, o que essa pergunta está falando para nós?
Com as dificuldades que nós passamos e com a visão, às vezes, limitada em relação à existência e à evolução, nós temos a ideia, às vezes errônea, de que viver é aceitar a dor, é aprender a lidar com o sofrimento e seguir. E a espiritualidade, ela nos traz uma outra visão. A ideia de que nós não estamos aqui para aprender a sofrer. Nós não estamos aqui para aceitar uma vida de dor, mas sim utilizar as nossas dores para a nossa transformação, para o nosso aprendizado. Então, como ele fala, muitos dizem, o viver bem é aceitar o sofrimento. Não é isso que o kardecismo nos ensina. Eu estou aqui, eu estou pagando, eu estou sofrendo, né? Aquela coisa da dor, da angústia. Não. O kardecismo nos mostra que todas essas impressões difíceis que passamos, todas as situações difíceis às quais nos encontramos, elas vêm despertar uma saúde interna, uma mudança de conduta moral, uma transformação do homem antigo ao homem novo, ao homem espiritualizado. Então, nós não estamos aqui como kardecistas para falar, estamos aqui para sofrer mesmo. Não, nós não estamos para sofrer. Nós estamos para compreender, para decodificar esta existência, interpretar a doença, a morte, as dores, as separações, os problemas materiais. Todos nós passaremos por eles. Todos nós passaremos pelo desencarne. É uma questão de tempo para cada um de nós. E como nós vamos olhar este desencarne? É uma situação certa, é a situação mais certa que nós temos na existência terrestre, o nosso desencarne. Então, quando nós entendemos que, de repente, nós podemos não estar aqui, o ciúme, a vaidade, a cobiça, a inveja, o falso poder, a falsa liderança, tudo aquilo que a gente entende ser superior na Terra, ser importante na Terra, nós percebemos que nós estamos aqui em aprendizado, nós estamos aqui no momento rápido, e que estas dores que passamos vão nos fortalecer, vão nos solidificar uma vida espiritual diferente. Tá bom? Então, não é eu vou aceitar o sofrimento porque eu sou espírita. Então, a gente está numa vida de expiação e prova, eu vim aqui só para sofrer. Não, nós viemos para compreender. Podemos ser felizes na dor, se tivermos uma espiritualidade adequada, se tivermos um crescimento de juízo moral. Podemos estar doentes, podemos ter pouca matéria, podemos estar separados das pessoas que amamos, mas se há força espiritual, se há um fortalecimento interno, não há como haver sofrimento. É isso que a espiritualidade fala para nós. Então, ele respondendo, aos que isso dizem, e em grande número, mas muitos se parecem com certos doentes, a quem o médico prescreve a dieta e desejariam curar-se sem remédio, e continuando a apanhar indigestão. O que ele está dizendo? Que são pessoas que não percebem o auxílio que temos. O médico aqui é o auxílio. A dieta é a mudança, é a educação, é a transformação, é o hábito novo. Então, é como ele fala, as pessoas acham que porque sofrem, devem continuar sofrendo, porque estão no mundo de sofrimento. Buscar ser feliz dentro do sofrimento. Não. Buscar entender o que este sofrimento veio nos dizer. O Pai nos ama. Se o Pai permite a doença, é para nos ajudar. Se o Pai permite a perda, é para nos ajudar. Tudo que nós passamos, aparentemente difícil, é uma ajuda da espiritualidade. Nós ainda não vemos assim,
porque nós estamos tão apegados às coisas materiais que a gente acha que vida é ter o corpo, é caminhar na rua, né? É estar próximo às pessoas encarnadas. Viver espiritualmente está além de tudo isto, porque o espírito esclarecido, ele tem o controle de toda a sua manifestação, de toda a sua consciência, inclusive em diferentes planos. Não está preso aqui na Terra, num corpo pesado, num corpo que adoece, num corpo que nos cansa, num corpo que nos limita a consciência espiritual. Então, não escaparemos destas dores, mas que estas dores e que a morte, como fala esse capítulo, não sejam mais uma causa de temor em nossas vidas. Que nós a esperemos com um amor interno, com aceitação, como uma passagem, como algo que é simplesmente uma separação temporária do que aqui estão, para se unir àqueles que nós amamos, que já estão lá. Então, a espiritualidade nessa pergunta nos mostra o seguinte: se vocês falarem aqui é para sofrer mesmo, e não se modificarem, e nós damos o remédio, nós temos o médico, e vocês permanecem sem realizar a dieta, permanecerão com suas dores. O remédio existe. É a força de Deus. O médico, o nosso Pai maior. A cura, a transformação. Não é fácil, porque quando nós estamos doentes, ou quando nós estamos numa situação de sofrimento, de perdas materiais, de pessoas que amamos, não é fácil. Todos nós já passamos por isso. Então, é uma dor que, quando nós temos a luz do esclarecimento, ela se torna serena, ela se torna um fato suave dentro de um todo que o Pai prepara para nós, de um todo que a existência infinita é não perder a consciência. A morte seria perder a consciência, e nós não perdemos a consciência quando nós desencarnamos. A morte seria a perda da lógica, do raciocínio, da compreensão da existência, e nós não vamos perder isto. Ao contrário, o nosso conhecer, a nossa consciência estará mais expandida do que agora na Terra. Então, este capítulo é de suma importância. Não vamos temer. Vamos aceitar. Vamos enfrentar. Todos nós desencarnaremos. Vamos ver isto como um momento que o Pai nos acolhe, que Jesus nos chama, que Jesus nos retira deste local de tanto trabalho espiritual, de tanta transformação. Não vamos ter medo. Tá? Então, esse é um capítulo que eu gostaria que vocês refletissem, porque é um pânico que a humanidade carrega, e quando nós temos a experiência do desdobramento, nós percebemos que realmente o corpo é somente uma máquina de reprodução do espírito. É uma máquina de manifestação, é uma máquina maravilhosa que Deus nos deu, mas quando você tem a sensação do deslocamento espiritual, você tem absoluta certeza que o nosso espírito é a nossa total consciência. Tá bom? Então, a hora que vier medo, a hora que vier dor, a hora que vier insegurança, vamos buscar o Evangelho. Vamos entender que Jesus veio à Terra para nos comprovar a vida espiritual, para nos aliviar de todas as chagas e todas as dores. Ele é o médico, ele trouxe o remédio. Vamos utilizar o remédio. Não vamos aqui fazer como diz a espiritualidade, que muitos não tomam remédio, não querem ouvir o médico, mas querem estar curados. Não há cura sem trabalho, não há cura sem mudança,
Não há vida feliz na espiritualidade sem o trabalho bonito na Terra. Então, é claro que em alguns momentos nós nos chateamos, nós nos até revoltamos, nós falamos por quê, né? Por quê? Se eu busquei a luz, se eu busquei a verdade, o Pai nos ensina e ensinou aos seus apóstolos que os seus escolhidos não são retirados das provas. Ao contrário, ele deu a possibilidade dos seus 12 apóstolos experimentarem as maiores dificuldades terrenas para a glória no céu. Então, nunca vamos pensar assim, por que eu? Ou como Deus fez isso comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Porque eu sou ruim? Não, você pode ser um escolhido de luz que o Pai colocou uma missão de cura. Então, vamos acalmar o coração em relação a este tema, que ele não seja algo que incomode o nosso dia a dia. Vamos seguir em paz, para que quando o Pai falar, é chegada a sua hora, nós possamos falar, estou pronto, estou feliz. Tá bom? Então, são 3 perguntas, mas muito importantes para nós. Vamos entrar, então, agora num tema delicado para todos nós, que é o suicídio, não é? Nós estamos aí no mês amarelo, tivemos o mês amarelo, setembro amarelo, os índices de suicídio aumentam demais, especialmente entre jovens de 20 a 30 anos, é o grande índice. Os especialistas sabem que é nesta fase mais jovem que aparece a grande desesperança. Nós vamos estudar nas próximas perguntas situações de suicídio, né? Pessoas que estão envolvidas com isto, situações diversas, e como a espiritualidade nos ajuda. Porque todos nós conhecemos pessoas que têm pensamentos suicidas ou já se suicidaram, todos nós conhecemos pessoas que amamos e que, infelizmente, se foram desta forma. O suicídio é uma fuga, é uma saída, como a busca da resolução de um problema. E, conscientemente falando, é a forma mais longe da resolução. Porque quando nós interrompemos a nossa vida, nós não só vamos levar o fluido animal que o Pai nos deu, onde cada um ao nascer, ao estar encarnado aqui, ao estar ligado ao vínculo materno, quando inicia o seu crescimento no ventre materno, recebe uma quantidade de fluido vital, que é a energia de vida, a energia animalesca, a energia de pulsão humana. E ela tem um prazo, ela tem um tempo. E se nós interrompemos a nossa vida com essa carga toda de energia, nós carregamos no nosso espírito ainda esta energia animal, que nos traz uma dificuldade grande na vida espiritual, porque nós vamos sentir de uma forma muito forte as impressões materiais, porque elas fazem parte do organismo. Então, não é que o Pai vai nos colocar para sofrer no vale dos sofrimentos ou no vale das trevas, não é isso. É o sofrimento do próprio indivíduo. Não é um sofrimento imposto, é um sofrimento interno após o suicídio. Porque o suicídio, além de não resolver a situação, porque nós não perdemos a consciência, se dissesse que a gente perde a consciência ao morrer, bom, então eu interrompo aqui, não penso mais nisso, não tenho mais noção de nada. Mas como acabamos de falar, a nossa consciência se aviva após a morte. Nossa clareza de passado, presente e futuro aumenta. Nós entendemos as lógicas dos problemas da vida terrena. Nós compreendemos na vida espiritual o porquê das dores que passamos. É tudo isso revelado a nós após o desencarne.
Quando nós interrompemos, nós não damos a oportunidade, nós não nos damos a oportunidade de continuar aquela problemática e onde muitas vezes haveria a resolução. Então, é o ato mais insensato do ser humano. Porque ele não resolve, ele vai ter consciência, ele não vai poder resolver, ele vai estar desencarnado, ele vai trazer um fluido animal junto ao seu espírito, que vai trazer muito sofrimento, porque ele vai ter fome, ele vai ter frio, ele vai ter sede muito mais intensa. Ele vai emanar um fluido que vai dar uma sensação corpórea. E ele não pode estar perto dos espíritos que desencarnaram naturalmente, para que este fluido não interfira nos irmãos que desencarnaram espontaneamente, no momento certo. Então, o suicídio não é solução para nada, para ninguém, e nunca será. E é um momento de desespero, é um momento de sofrimento, e onde o esclarecimento espiritual e o equilíbrio espiritual podem impedir este ato. Então, quando a pessoa está com força espiritual, com equilíbrio espiritual, com a interferência dos seus mentores nos momentos de dor, porque nos momentos de dor, nós achamos que nós estamos sozinhos, e é no momento que o mentor está mais perto, que o anjo de guarda está mais perto de nós, pegadas na areia. É o momento que a gente é carregado no colo. E quando nós estamos equilibrados espiritualmente, nós vamos recebendo essas impressões, essas orientações da espiritualidade. Quando a pessoa tem aquele desânimo, né? Todos nós já tivemos um desânimo de falar, ai, eu não sei nem se eu gostaria de continuar. A gente tem esses sentimentos às vezes, de tão cansado que a gente se sente. Mas esse sentimento, ele some na hora. Por quê? Porque nós estamos equilibrados, porque nós temos a orientação dos nossos guias, porque a chama sagrada fala mais alto, a força espiritual fala mais alto e diz, não, vamos em frente, caminha, segue, nada de pensamento ruim. A força espiritual elimina da nossa frente qualquer intenção errada. Mas quando nós estamos em desespero e em desequilíbrio, né? E muitos irmãos passam por desesperos e desequilíbrios, muitas vezes vem no suicídio a possibilidade do alívio do desespero. E não terão o alívio. Porque a nossa consciência não vai parar. Tá bom? Então, a primeira pergunta deste tópico, 943. De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Então, a espiritualidade diz para nós o seguinte: efeito da ociosidade. Tá? Essa ociosidade não é só não fazer nada, não é ficar paradinho, calmo, não. Essa ociosidade que fala a espiritualidade é a ociosidade da reforma, da busca, da fé, da ação espiritual. Às vezes a pessoa pode ser quietinha, não trabalhar muito, mas ela tem um mental espiritual ali, doando o tempo todo. Então, essa ociosidade é a preguiça de caminhar espiritualmente, de buscar, de conhecer, de se reformar, que não seja só pela doutrina kardecista, qualquer busca que leve a Deus. Essa ociosidade fala disso, da não busca, né? Da falta de fé e também da saciedade. O que seria essa saciedade? A pessoa tem a sensação de plenitude, fala, não precisa de mais nada. Está tudo certo, eu não preciso buscar nada, estou saciado, a vida está boa aqui com o que eu tenho materialmente. Então, o que leva ao desespero na hora do problema são essas circunstâncias. A preguiça na busca, a pouca fé, a pouca força espiritual interna e a sensação que está tudo bem. O que eu vou buscar? Por que eu preciso conhecer mais coisas? Se acomodar numa situação limitante, passar pela vida indo para a piscina, velejando, passeando, né? Sem nenhum comprometimento com a vida. Então, a espiritualidade diz que são perigos
para este desgosto da vida, porque uma hora ela não vê sentido mais, se ela não tem propósitos, se ela não tem objetivos. Quando a pessoa para de ter objetivos, ela não tem estímulo para viver. E a espiritualidade vai nos puxando o tempo inteiro para novas etapas. Consegui isso, agora tem uma etapa nova. Agora tem outra etapa. Quando a gente acha que já está bom, não. Agora vem mais etapa. Não para. O crescimento espiritual é contínuo. Para aquele que usa de suas faculdades com um fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ou seja, aquele que é ativo, aquele que busca trabalho, busca reforma, busca. A vida passa bem, a vida não tem o peso que ela carrega quando nós estamos vazios espiritualmente. Ela tem um sentido, né? É isso que a espiritualidade está falando. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade, mais sólida e mais durável que o espera. Então, nós que estamos aqui todas as segundas, tentando decodificar a espiritualidade, os seus ensinamentos, isso é um ensinamento maravilhoso. Quando a vida começa a perder a graça, que a gente já tem vontade de já fiz minha parte, já eduquei meus filhos, já trabalhei, já estou cansada, né? Então, começa o desânimo. Vamos nos impor, independente da nossa idade, desafios novos, seja o estudo, seja o trabalho, seja desafios morais, que isso a gente não pode deixar de ter. Quando a gente tem orgulho, eu tenho que mudar isso. Quando a gente tem muito ciúme, preciso mudar isso, maledicência, orgulho, né, soberania, no sentido de mando. Então, essas coisas que a gente tem, que precisam ser tratadas, elas são desafios para nós. Então, a espiritualidade fala aqui no amplo sentido da vida. Quando nós não nos colocamos objetivos, vem a mente vazia, vem a mente com pensamentos obscuros, vem a interferência do baixo astral, que utiliza uma cabeça sem proposta, sem pensamento. Ali tem um vaso vazio, vamos pegar aquele vaso ali e colocar nossas intenções. Então vamos estar alerta a isso, tá bom? O que mais os irmãos sofredores buscam às vezes é intuir o nosso desânimo, o nosso desgaste aqui na Terra, as ideias mesmo de autodestruição são incutidas em nossa mente e nós precisamos estar vigilantes. A vigilância é muito importante, a prece, a oração, porque essa interferência espiritual aqui na Terra, ela é constante. Tá bom? Tem o homem o direito de dispor de sua vida? Nós pedimos esta vida. Nós sabíamos quanto tempo ela duraria. Nós sabíamos as provas que desafiaríamos. E lá, nós assinamos ali junto à espiritualidade um acordo. Geralmente pedimos mais do que eles dão. Eles que nos acalmam. Vamos devagar. Vamos fazer o que você pode. Porque a literatura nos mostra que a gente chega lá em cima, a gente quer tudo para resolver nossa existência espiritual. A gente quer tudo para estar de volta com as pessoas que amamos, a gente quer evoluir quem ficou para trás, a gente quer resolver tudo. Nesses 30 anos que eu vou lá, nesses 60 anos que eu vou lá embaixo, nesses 100 anos que passam rapidíssimo na espiritualidade, eu vou resolver tudo. Me dá isso, 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 isso. Chega aqui, a gente não quer fazer um terço. Então, nós pedimos... Nós escolhemos os parceiros, as parceiras, os pais, os irmãos, nós escolhemos os filhos.
nós escolhemos as aptidões que traríamos para a vida profissional, nós escolhemos o trabalho espiritual. Aí chega aqui, a gente fica com preguiça. Está muito pesado, então eu não vou conseguir. E é aí que o homem acha que pode interromper a vida. Ele não pode. Ele até pode porque ele faz isso, né? Mas ele não deve, porque se ele fizer isso, ele vai acarretar o quê? A necessidade de cumprir o que ele deixou de fazer. E uma coisa grave, quando a gente pede para encarnar, tem milhares de espíritos querendo encarnar. Não tem mãe para todos encarnarem. Não tem uniões para todos encarnarem. Tem muita recusa de crianças que vêm, os abortos. Não é todo mundo que consegue chegar aqui. Na população espiritual, é uma parcela mínima que chega à Terra. Então, se nós pedimos, nós fomos contemplados para vir, como é que a gente chega aqui e vai falar, não vou fazer mais nada, eu vou embora? Então, nós precisamos aceitar a vida com, vamos dizer assim, resignação. Foi um presente. Mas essa vida, tem certeza que foi um presente? Tem. Foi um presente. Mas eu tive isso. Foi um presente. No Evangelho a gente tem, né? Sejam felizes quando forem testados, forem provados, forem transformados. Então, vamos tirar da nossa mente essa possibilidade e ajudar os irmãos que têm essa mente de pensamentos obscuros em relação à vontade do suicídio, trabalhar com esses irmãos, trazer a fé a esses irmãos, trazer a esperança, trazer aos jovens a luz, porque a humanidade está sofrendo muito, precisa de muita prece, precisa de muita força. Então, se a gente puder trazer uma boa palavra a um irmão, a gente pode talvez impedir um suicídio. Se a gente puder sorrir para alguém desesperado na rua, a gente pode acalmar alguém dentro da nossa casa, a gente pode prevenir muitas dores. Vamos orar por esses irmãos, que a espiritualidade trabalhe sobre todos eles, e não julgar, porque nós sempre falamos, foi fraco, nós não temos o direito de julgar ninguém, né? Foi realmente um desespero que carregará um sofrimento enorme. Então, não vamos julgar. Quando a gente souber de algum caso, a gente ora, pede à espiritualidade o recolhimento do irmão o mais rápido possível e sem julgamento, tá bom? Não é sempre voluntário o suicídio. Suicídio sempre é voluntário, a pessoa desejou a própria morte. Quando não é voluntário? Quando uma pessoa atenta contra a própria vida sem consciência do que está fazendo, uma pessoa sem raciocínio, né? Uma pessoa com deficiência mental, deficiência neurológica. Agora, tem uma outra coisa, existem os suicídios indiretos, que não tem aqui nas perguntas, mas é quando nós destruímos a nossa saúde. Quando nós usamos droga, quando nós fumamos, quando nós desequilibramos o nosso organismo, quando nós não damos o descanso necessário ao nosso corpo, quando nós combinamos o ódio, tudo isso destrói o organismo. Todos nós, de alguma forma, geramos um pouquinho de suicídio indireto. O que é o suicídio indireto? Às vezes a gente antecipa um pouquinho a nossa morte com uma vida errada, né? Sem nenhum cuidado, sem possibilidade de buscar uma ajuda médica, sem um exercício, sem nada, né? E ainda utilizando muita bebida. Então, nós podemos antecipar, sermos responsáveis. Por exemplo, se eu tenho um problema de bebida e vou ingerindo muito álcool, eu posso prejudicar meu fígado. Foi o álcool que propôs aquela doença ou fui eu que gerei aquela doença? Então, nós, de alguma forma, temos que sempre cuidar do nosso corpo, para que a gente não
cause um desgaste orgânico desnecessário. E todos nós fazemos isso. Com o nervoso que a gente passa, com as tensões que a gente passa, com, às vezes, a falta de fé, a preocupação excessiva na cabeça, a pressão aumenta. Então, a gente tem que ir se espiritualizando. E ao se espiritualizar, nós acalmamos. Eliminamos tanta comida, eliminamos a bebida, eliminamos a droga, eliminamos o cigarro, eliminamos tudo que nos adoece. Tá certo? Mas não é o suicídio, o atentado à vida. Às vezes é inconsciente, a gente nem está sabendo o que está fazendo. Tá bom? Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Mais uma vez a espiritualidade fala, não tenham desgostos, trabalhem. Olha o que a espiritualidade responde, insensatos, por que não trabalharam? Que trabalho é esse? Por que não compreenderam? Por que não buscaram a luz para entender aquela dor? É uma doença? O que ela veio me ensinar? É um problema com o meu companheiro? O que ele veio me ensinar? É um filho difícil? O que esse filho veio me ensinar? É um trabalho que eu não gosto? O que eu vou fazer? Por que eu vou optar pelo suicídio? É o que a espiritualidade está dizendo. Trabalhem. E não é o trabalho profissional, é o trabalho interno. Tá? A existência não lhes teria sido tão pesada se nós lutássemos, se nós nos transformássemos, se nós nos acalmássemos. Nós somos desesperados perante o sofrimento da Terra. E é isso que fala a espiritualidade. Se acalmem, estamos aqui, estamos do seu lado. Trabalhem para nos ver, trabalhem para nos sentir, trabalhem para nos ouvir. Todos nós escolhemos as dores. Então vamos trabalhar. Escolhemos as dores, quero dizer, as provas, né? E do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete às misérias e decepções deste mundo. Mais uma vez, não tem sentido. Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem as queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem com efeito favorecê-los por um momento. Ou seja, quando está na Terra aqui, a felicidade pode aparecer, mas é uma coisa momentânea. Mas não lhes para servir mais tarde. Cruelmente, a vacuidade, que é o vazio destas palavras. Então, na dificuldade, na dor, não adianta o desencarne, buscar o desencarne. Vamos utilizar essas dificuldades, porque as alegrias terrenas, as festas, o namorado, o dinheiro, o profissional exímio, o poder na terra, os cargos, a beleza física, tudo isso é alegria temporária, é ilusão temporária. O corpo vai perecer, na outra encarnação eu posso não ser o CEO que eu sou nessa, eu posso ser um trabalhador simples para desenvolver outras tarefas, eu não vou ser CEO na espiritualidade a vida toda, eu não vou ter aquele trabalho que eu amo a vida toda, eu vou mudar minhas atividades, os parentes terão seus desligamentos de acordo com os cumprimentos espirituais. Então, o que nós temos aqui, que a gente entende como as paixões, né, a sexualidade, a vaidade, são efêmeras, são desta vida, não são a felicidade que o Pai fala que nos dá. A felicidade que Ele nos dá é a espiritual, é a vida eterna, é não morrer, é crescer, é plenitude, é uma alegria que nós desconhecemos,
que é a plenitude espiritual, que é um sentimento que nós desconhecemos. É um amor potencializado de uma forma que nós não ainda sentimos. Então, não vamos nos iludir, né? E a última aqui para código horário. O que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? A gente já falou, né, que os termos às vezes são um pouquinho fortes, porque isso foi escrito no século XIX. Mas aqui, eu vou induzir uma pessoa ao suicídio, eu sou responsável, às vezes eu sou mais responsável pelo ato do que o próprio suicida. Se eu interferir, se eu levar uma pessoa ao desespero e facilitar a condição de suicídio dela, eu vou responder como responsável pelo desencarne. Né? Então, são atitudes que interferem na dor do semelhante. Está sofrendo, ainda vai lá e piora a coisa, facilita a... Não, para ele não sofrer, eu vou deixar ele morrer, eu vou deixar ele se matar. A gente vê na história isso acontecer. Né? No fim da Segunda Guerra, fizeram isso, os grandes gestores da Alemanha. Deram medicamento para toda a família desencarnar. Com que direito? Né? Então, alegando-se como um Deus, eu vou determinar a felicidade dos meus filhos, netos, esposa. Então, vou matar todo mundo, porque aí eu facilito a vida deles. Insensatez, né? Loucura. Pode ser considerado suicida aquele que abraços com o maior penúria se deixar morrer de fome? Então, aqui está falando uma outra pergunta, que diz o seguinte: no extremo sofrimento da matéria, ou aquelas pessoas que fazem greve de fome, aquelas pessoas que indiretamente se matam porque se sentem indignadas com a condição de vida que têm, muito sofrimento material, elas não cometem um suicídio direto, não atentam num ato, mas elas, ao longo da vida, atentam contra a vida. É suicídio? Sim. Né? É suicídio. E é uma forma de indignação, mostrar uma indignação ao que passa. Então, vamos ver o que a espiritualidade fala. É um suicídio, mas os que lhe foram causa, aqui ele diz o seguinte: quem levou a pessoa ao sofrimento material desta forma, responderá também pelo sofrimento do nosso irmão. Então, se nós geramos a miséria no nosso irmão, material e espiritual, nós responderemos junto com ele por todos os atos, ou até mais. Responderemos até mais. Mais o que lhes foram causa, ou que teriam podido impedi-lo, são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Então, eu vou ver que a pessoa vai se matar, eu não faço nada, eu vou responder por isso. Eu tenho que ter uma atitude, eu tenho que dizer não faça, impedir que aquele irmão faça aquilo. Então, aqui a espiritualidade comenta a responsabilidade das circunstâncias das pessoas que estão ligadas a isso. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido, só lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Quero dizer, se for desses homens em que o orgulho anula os recursos da inteligência que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos, a que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam de posição social, sua posição social. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta, e que vos volta as costas, assim precisais dele. Sacrificar a vida à consideração deste mundo é estultícia, é tolice, né? Estultícia é tolice. Porquanto ele a isto nenhum apreço dá. O que a espiritualidade está falando? Aquela pessoa que está numa situação de miséria, de sofrimento material, que não come porque não tem, e diz não vou fazer nada porque eu tenho uma vida miserável, e leva à morte, é suicídio. E
será culpado por não buscar meios de lutar pela sua sobrevivência. Então, todos nós temos aqui uma centelha sagrada pulsante de vida. É o impulso de vida. Todos nós temos o instinto de preservação e o pulsar da centelha sagrada. São duas forças enormes que nos deixam na Terra. Por que não utilizá-las? Aí a espiritualidade fala. Aquele que cruza os braços por orgulho, eu sou pobre mesmo, não vou comer mesmo, não tem nada para mim, então não vou fazer nada, não tenho um bom emprego, então não vou trabalhar, só vou trabalhar se for assim, assim, assado. Ele é responsável pela sua miséria? Sim. Ele é responsável por sua fome? Sim. Porque o orgulho falou mais alto do que a vontade de buscar uma solução. Então, nós, de fora, nós não conseguimos avaliar as situações. O que a espiritualidade coloca para nós é que, em todos os casos, existem várias nuances que determinam uma situação. E que este julgamento, essa consciência interna, né, porque o julgamento nunca é externo, vai depender de muitos fatores. O orgulho falou mais alto, ele não quis trabalhar, porque ele acha que não é justo ele ter um emprego simples, então é orgulho. Ele precisava trabalhar esse orgulho para não passar fome, para poder ter a comida, tá bom? Então, eu vou parar que já está, vou parar na 948, deixa eu pôr aqui, senão eu me perco, como eu me perdi hoje, né? Desculpa. Tá bom? E a gente continua sobre o suicídio na semana que vem, tá bom?